Bom dia, tudo bem, hein? Tudo bem, Educarte? Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, ó, José Neto, eu mesmo, professor de História, professor de uma das melhores matérias, a matéria que investiga o passado, a matéria que ajuda a gente a entender o presente. Vamos ver, vamos aprender, né? Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero aqui dizer para você o seguinte, né? Você tem que usar esse tempo que você tem na quarentena a seu favor. Vamos pensar da seguinte maneira: estou em casa, vou estudar. Tem tempo disponível? Na medida do possível, separe 1, 2 horas por dia e estude. E eu estou aqui como professor, estamos aqui enquanto Educarte, acreditando no seu sonho, tá? Então, vamos aqui prosseguir na nossa aula de História, vamos prosseguir no conhecimento para a gente, ó, ficar mais ligado no Enem. Beleza, gente? Vamos lá? Galera, vou aqui ser breve e curto, né? A gente viu na nossa última aula algumas características da sociedade medieval. A época medieval que começa historicamente ali no final do Império Romano e passa ali quase 1000 anos, ou até mesmo 1000 anos, alguns historiadores pensam, até o século XV, século XVI, quando se inicia a Era Moderna. Quando a gente analisa a sociedade medieval, nós vemos uma sociedade totalmente diferente da nossa. Isso é óbvio, uma coisa que aconteceu há 800 anos atrás, há 1000 anos atrás, é totalmente diferente da gente. Né? E por que era totalmente diferente? E o que é interessantíssimo de você saber sobre a sociedade medieval? Durante esses 1000 anos da época medieval, basicamente havia uma realidade. E essa realidade, você sabe muito bem, lembra? Né? É o feudalismo. O que era o feudalismo? Era uma sociedade baseada numa economia agrária. E nessa economia agrária, eram camponeses que tinham um pedaço de terra, eles eram livres, eles ganhavam salário. Qual era a relação social da sociedade feudal? Era uma relação social baseada entre duas classes fundamentais do período medieval, do período feudal, que é, de um lado, o senhor feudal, aquele que diz ser descendente dos patrícios da época do Império Romano. Ele não é qualquer um, ele nasce com sangue azul, ele é um nobre. E, de outro lado, uma imensa maioria de pessoas magras, pobres, que trabalham todos os dias no campo, que são chamadas de servo. Ou seja, quando a gente aprende a época medieval, nós temos que entender essa realidade econômica e política. A realidade econômica e política, onde a economia ela era basicamente rural, dividida entre as classes de nobres, dos senhores feudais, e a classe maior, né, onde tem a maioria das pessoas, a classe do povão, chamada de servos. Ou seja, a realidade da época medieval, basicamente durante 1000 anos, onde a maioria das pessoas moravam, onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas sobreviviam, era no meio rural. Parabéns, você já sabe disso. Todo mundo aprendeu na nossa última aula. O que a gente vai ver na aula de hoje é um aspecto diferente da história europeia. E por que ela é diferente? Porque não é mais a época da Idade Média, e sim a chamada, guarda isso, hein? A chamada Era Moderna. Na Era Moderna, o que a gente vai ver são algumas características diferentes do período feudal e outras parecidas. O que há, basicamente, de diferente na Era Moderna?
na sociedade europeia? E isso é o tema da aula de hoje. Acompanhe aqui comigo. Há um regime de vida, um regime cultural, um regime econômico, tudo junto e misturado, chamado de Antigo Regime. Professor, eu li o Antigo Regime. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela sociedade da Era Moderna estava se formando os reinos unificados com forte poder centralizado. Aqui, ó, desse carinha aqui bonitão, Luís XIV, o chamado Rei Sol, onde o rei ele assume um poder fundamental naquela sociedade. Professor, o rei ele reina só na época moderna, né? E na época medieval, onde estava o rei? Presta atenção. Na época medieval, lembra que eu falei que o sistema era feudal? Quem era o poderoso era o senhor feudal e ele que mandava nos outros milhares de servos no seu feudo. O rei existia? Até que existia, só que ele não era poderoso. Quem de fato governava era o senhor feudal, dividido em pequenas terras chamadas feudos, onde cada um mandava do seu jeito. Onde cada um, e até mesmo dentro de alguns reinos, como o da França, senhores feudais dentro do próprio reino brigavam com outros senhores feudais. Faziam guerras internas. Olha a bagunça que era. Né? O que a gente vai ver na era moderna não é um processo que começa num ano e termina no outro. Não. É um longo processo que começa no século XVI, passa pelo XVII, passa pelo XVIII, onde a gente vai ver a figura do rei como sendo principal, como sendo a figura central da política. Né? Por que antes o rei não era a figura central de um reino? Porque havia os senhores feudais que competiam entre si o poder e não davam nem muita bola para o rei. Isso era diferente da época medieval, mas havia uma outra coisa que, como eu disse agora há pouco, era semelhante. Em que sentido, ainda assim, esse período tem alguns resquícios medievais? A partir da cultura do Antigo Regime. Né? A cultura da nobreza, a cultura do clero e, principalmente, a divisão da sociedade entre aqueles que nasceram para trabalhar e aqueles que nasceram para governar. Um nobre não se mistura com o pobre. Né? E aquele pobre tem que ser pobre para sempre. Porque se ele deixa de ser pobre, ele não tem mais espaço naquela sociedade. Ou seja, uma sociedade bem fechadinha, lembra que eu falei para vocês dos 3 estados? Então, isso aqui vai se perpetuar e vai ainda crescer na sociedade Antigo Regime. Ou seja, o Antigo Regime é um sistema muito amplo e o que a gente vai ver na aula de hoje são os seus principais pontos. O que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje? Fundamental, como a gente vai ver, e a gente vai fazer exercício, já vai deixando a apostila aí aberta, beleza? Tá? A gente vai ver hoje a formação dos Estados modernos, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse bendito Antigo Regime. Vamos associar o Antigo Regime a 3 coisas, ao absolutismo, vamos associar a política econômica do rei, que é chamada de mercantilismo, e vamos ver alguns aspectos culturais da sociedade de Antigo Regime. Tá? Olha só, se você hoje abrir um mapa da Europa, você vai ver lá reinos bonitinhos. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra. Correto? Mas deixa isso um pouquinho de lado para a aula de hoje. Por quê? O que a gente vai ver na Europa, a partir do século XVI, e guarda isso, a partir da Era Moderna, o que a gente vai ver a partir desse período
é um processo muito lento, devagar, vagaroso, qualquer outro adjetivo aí que você lerdo, né? Muito devagar, em que a gente vai ver o seguinte: o poder do senhor feudal vai cair e o poder do rei vai subir. Então a gente pode dizer que, a partir do século XVI, há uma concentração de poder na mão do rei. Logo, por sua vez, todo o território do seu reino passa a obedecer diretamente ao rei e não ao senhor feudal. Ah, que beleza, professor, chegou um rei e fez isso tudo sozinho. Não. Isso aí é um processo longo, devagar. Começa no século XVI, como eu disse, passa pelo século XVIII e fica bem arrumadinho no século XVIII. Mas começa no século XVI. Né? Então, ou seja, qual era a realidade da Europa antes da Era Moderna? Havia um rei que era como se fosse um figurante de um filme, que não tem muita importância para o filme, né? E tinha ali atores principais que eram os senhores feudais, que eram eles que governavam e mandavam de fato, que tinham poder. A partir desse período, o que a gente vai ver é o rei ter mais poder do que qualquer outro dentro do seu reino. Ok? Então, o que a gente vai ver é que o rei... Vamos acompanhar aqui no quadro? O rei, ele tem mais poder. Mas, ao mesmo tempo em que, diante de todos os grupos da sociedade e diante dos principais grupos de um reino, o rei, ele faz se sentir importante perante os demais. E, de fato, ele consegue isso. Ou seja, ele convence a burguesia. Lembra dessa classe, né, que a gente viu, que surge na época medieval, que começa ali a produzir algumas mercadorias, a fazer transações, ganhar dinheiro, emprestar dinheiro. Só que eles não eram muito bem vistos, né? Porque lembra, a Igreja Católica falava, ó, o lucro é pecado. Você tem que colocar um preço justo e não um preço exorbitante para você ficar rico e os outros ficar pobres. Lembra disso? Né? Mas essa classe burguesa cada dia mais ganha mais dinheiro e ganha, né, alguma notoriedade social. A classe da nobreza e o clero, ou seja, o apoio da igreja e o apoio, né, da nobreza, aqueles que nasceram para governar, o rei, ele ao longo do tempo, ele passa a trazê-los para jogar no mesmo time. Então, na Era Moderna, o que a gente vai ver é que esse processo de formação dos reinos na Europa, como o reino da França, o reino de Portugal, o reino da Espanha, o reino da Inglaterra, né? Ou seja, os principais países da Europa acabam surgindo onde o rei, ele mostra para o seguinte, olha, burguesia, fecha comigo que tu vai bem. Fecha comigo, nobreza, que vocês vão ter privilégios. Fecha comigo, clero, que vocês também vão ter privilégios. Ou seja, o rei, ele passa a acumular mais poder. E, de certa forma, as classes burguesas, a classe da nobreza e o clero, de alguma forma, gostou dessa ideia, porque seria jogo. Professor, por que era jogo, por exemplo, para a burguesia apoiar o rei? Porque antes, na época feudal, num reino como o da França, por exemplo, em um determinado feudo existia uma moeda. Num outro feudo havia outra moeda. Em outro feudo havia outra moeda. Bem, como que um burguês, que é um comerciante, ele vai ter livre trânsito se cada um tem uma moeda diferente dentro do próprio reino? Né? É interessante a gente pensar que, por exemplo, a língua do reino francês, vamos pegar o reino português, por exemplo, né?
A língua do reino de Portugal era o português? Sim, a maioria. Mas tinham feudos, por exemplo, que falavam galego. Tinham feudos que falavam castelhano. E qual foi a importância desse processo da formação do reino de Portugal? Era fazer o quê? Fazer com que em toda a terra, dentro do reino de Portugal, todo mundo falasse português. Ok? Isso é muito jogo para a burguesia, porque o cara que ganha dinheiro na França, né, em Paris, e ele quer ganhar dinheiro no sul da França, quando ele chega no sul da França e ele vai nos feudos, tem gente que fala uma língua diferente, tem uma moeda diferente, né? Tem um jeito totalmente diferente. Então, o que passa a haver a partir do século XVI? Passa a haver uma concentração de poder na mão do rei e, ao mesmo tempo, lentamente, esses estados, como França, Espanha, Portugal, Inglaterra, principalmente esse, vão se formando. Beleza? Por que isso é diferente da época feudal? Porque na época medieval, cada reino era dividido em vários pedacinhos e que cada pedacinho era mandado por um senhor feudal. E o que passa a haver pelo século XVI? Uma maior concentração de poder do próprio rei. Ok? E é nesse sentido que a gente vai entender, nesse processo lento de acúmulo de poder do rei, né, da galera lá, a burguesia, o clero, a nobreza, batendo palma, elogiando, puxando o saco do rei, né? A gente vai entender um conceito que é fundamental para as aulas de história, que é o conceito de antigo regime. Então, se você leu lá na prova do Enem, escrito antigo regime, você vai lembrar, pô, o professor José Neto, no dia 16 de abril de 2020, numa aula online, ele me falou isso. E o que eu vou falar agora? Guarda isso, hein? O antigo regime é uma mistura de uma cultura, de uma economia, de um aspecto político da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Ou seja, volta aquela palavrinha, a Era Moderna. Então falou no período da modernidade, falou do período da história da Era Moderna, você tem que associar a palavra a antigo regime. E o que foi esse antigo regime? Foi uma mistura, como a gente vai ver agora, de absolutismo na política, o poder absoluto e concentrado na mão do rei, com o apoio da burguesia, do clero e da nobreza. A gente vai ver que principalmente esse rei, que ele governa e manda de norte a sul no seu próprio reino, e tem ele ali uniformizado, tem ele ali unificado, tem ele ali na sua mão, ele defende a burguesia nacional. Ou seja, ele adota medidas chamadas de mercantilismo. Então veja que era muito jogo para a burguesia, em termos de dinheiro, em termos de economia, apoiar o rei, porque eles eram beneficiados pelo chamado mercantilismo. E a gente vai ver também daqui a pouquinho, quando a gente fala de antigo regime, uma cultura totalmente diferente da nossa. E é por isso que o nome é antigo regime, porque a gente vive no novo regime, né? É diferente do modo de pensar, do modo da cultura do período moderno. Vamos lá. Vamos observar aqui o que foi o processo chamado de absolutismo. Olha como o rei ele vai acumulando poder lentamente, formando os estados a partir do século XVI. Né? E aí tem essa figura aqui, mítica, que é a do rei Sol, o rei Luís XIV, o rei que construiu o maior palácio do mundo, o Palácio de Versalhes, para morar com toda a corte. Esse rei, ele tem uma frase que é lendária. Ele diz assim, o Estado sou eu. O que quer dizer o Estado sou eu? Sou eu que tenho o poder
da justiça. Sou eu que tenho o poder total da economia. Sou eu que tenho o poder total da religião. E sou eu, obviamente, que tenho o poder político. Então hoje, né, vamos fazer uma comparação com 2020. Então hoje, quem é o cara que chega ao cargo máximo político dentro de um país? O presidente. Esse presidente, ele pode chegar para você e falar assim, ó, abaixa a cabeça que eu estou passando na rua. Se ajoelha quando você vier falar comigo. Ele pode falar isso? Ele não pode falar isso. Por quê? Ele é um funcionário do povo. Presidente, o povo elege ele e ele está lá. Se ele não corresponder à expectativa, o povo vai lá e tira. Não é assim o impeachment? Ok? Mas na era moderna, no poder absolutismo, era assim? Não, não. O rei, ele tinha o total poder dentro do reino. Ele poderia mandar prender ou soltar alguém, ou seja, justiça. Ele poderia mandar abrir ou fechar uma fábrica, poder econômico. O rei, ele poderia obrigar a todos os cidadãos a ter a mesma religião que ele, no caso. Né? Então, é por isso que a gente vai ver na França uma série de conflitos religiosos entre o rei, que é um defensor do catolicismo, e os grupos de protestantes, né, que acaba tendo uma série de conflitos no século XVI. A gente vai ver a reforma protestante mais à frente. Mas o que é interessante você perceber hoje é que o rei, ele assume o poder total, concentrado na mão dele. O poder religioso, econômico, da justiça, da política. Ele lembra como se fosse um faraó, né? O faraó era um pouco assim. Só que a diferença é que o faraó, ele era para os egípcios um deus. O rei, na sociedade absolutista, ele era um homem. Mas ele era um homem com muito poder. Então é usado uma série de metáforas que talvez fique claro para você nessa época, em que se faz uma comparação da necessidade do poder do rei. E que necessidade é essa? Né? Uma série de intelectuais, por exemplo, Jacques Boussi, ele tem uma teoria que ele fala o seguinte, olha, se está na Bíblia que Cristo é o cabeça da igreja, então o rei da França, ele é o cabeça da nação. Olha o nível de poder que era dado ao rei. Se em comparação, ele compara o rei com Cristo. Se Cristo é o todo-poderoso da igreja, diria esses intelectuais, esses filósofos, o rei, ele é o cabeça da nação, ele tem um total poder de organizar tudo. O poder absoluto era um poder total, meu amigo, né? Ah, tem gente que discorda. Se discordar, vai para a cadeia. Simples, né? Se não concordar comigo, cai fora. Você não merece o rei que essa nação tem. Então, ou seja, o absolutismo é uma cultura política. Então, quando você lê absolutismo na prova, a gente está falando da era moderna, onde o poder ele passa a ser concentrado cada vez mais na mão do rei, e ele passa, de alguma maneira, a ter o poder total de uma sociedade. Tá? Em todos os seus aspectos. O rei é a principal figura. E o maior exemplo disso é o Luís XIV, o chamado Rei Sol. Né? Olha a imponência do sujeito. Né? Olha a galância, né, do sujeito. A gente vai compreender, e aí abre um parêntese para a filosofia, a gente vai compreender que esse poder do rei, de alguma maneira, tentava ter alguma legitimação. Por que o rei tem tanto poder? Um filósofo disse porque ele é o cabeça da nação. Assim como Cristo era o cabeça da igreja, ele era o cabeça da nação. Mas um filósofo muito importante para a gente entender esse período, que apoiava o absolutismo,
ele vai explicar por que é importante ter um cara que tem um poder total, né, dentro de um reino. E aí, acompanha aqui comigo. O nome desse cara é chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é o primeiro filósofo da história da humanidade em que ele vai tentar explicar a origem do poder. Onde que surge? Por que surge? Qual é o objetivo do poder? Por que uma pessoa manda e outra obedece? E Thomas Hobbes, ele vai fazer uma viagem filosófica muito bacana. Onde ele vai dizer que o homem, em seu estado natural, ou seja, se o homem for deixado aí na sociedade, sem polícia, sem lei, sem rei, sem igreja, sem roupa, no seu estado, né, tipo de Adão, né, tipo de Caim, Abel, o homem, em sua essência, e aí a famosa frase dele, é o lobo do próprio homem. Então, um homem, segundo Thomas Hobbes, é mau, produz o caos, mata os outros, né? Deseja as piores coisas possíveis. Agora, é por isso que existe um poder forte. É por isso que existe o rei. Por quê? Se o rei ele tem um poder enorme, muito forte, um poder de mandar prender, mandar soltar, de governar, ele consegue fazer uma coisa que nós, por nós mesmos, não conseguimos, que é o quê? Nos manter vivos, em paz, em segurança. Então, olha a viagem, né? Thomas Hobbes, ele vai explicar que é jogo importante ter um rei muito poderoso através de um argumento filosófico, dizendo o seguinte, olha, se não houvesse um rei todo poderoso que pudesse fazer qualquer coisa, as pessoas não sentiriam medo. E se a pessoa não tiver medo, ela faz besteira, comete maldade, rouba, mata, né? Faz tudo isso que a gente está vendo aí no noticiário hoje em dia. Então, para Thomas Hobbes, o rei ele tem que ter esse poder por conta disso, porque ele freia a maldade humana. Ou seja, o Estado é um Leviatã, o rei é um Leviatã. Leviatã é um monstro bíblico, né, do livro de Jó, todo poderoso, forte, que amedronta as pessoas. Então é por isso que o rei ele tem que ser esse alguém maior do que os outros, porque é ele que garante a defesa, a proteção e a segurança de todos. Né? Ou seja, absolutismo, poder total na mão do rei, dentro de um reino. E por que as pessoas defendiam, ou pelo menos algumas pessoas defendiam esse rei? Uma delas é o Thomas Hobbes, que ele vai dizer que o rei protege e garante a segurança, a paz dentro de uma nação. Agora, quando a gente fala também na mentalidade do antigo regime, a gente não pode deixar de lado a economia. E a economia, ela era basicamente determinada por um princípio. Que princípio? O famoso princípio chamado de mercantilismo. O que é o famoso mecanismo chamado de mercantilismo? O mercantilismo é a política econômica, onde o rei, que tem o poder absoluto, ele governa e ele não está nem aí. Ele mexe e mete a mão mesmo na economia. Se ele tiver que fechar uma fábrica, ele manda fechar. Se ele tiver que abrir uma fábrica, ele manda abrir. Se ele aumentar o imposto, foi o rei que mandou. Se ele diminuir o imposto, foi o rei que mandou. Nossa, professor, que doideira, hein? O rei fazia tudo o que ele queria na cabeça dele. Pera lá. O rei, ele de alguma forma na política mercantilista, durante todo o antigo regime, até o século XVIII, depois a gente vai entender o porquê que a partir do século XVIII não fica muito jogo, mas isso é lá na frente. O rei, ele protege a burguesia de seu país, do seu reino. Então, ou seja, o rei da França protege a burguesia da França. O rei de Portugal protege a burguesia portuguesa.
O rei da Inglaterra protege a burguesia inglesa. E como que a gente protege a burguesia dentro do país? A gente adota práticas protecionistas, ou seja, qual é a lógica? Se vem um produto importado, eu estou tirando a riqueza do meu país e dando para o outro, correto? E como que a gente faz para poder evitar que o produto do outro país chegue no meu? Bota um imposto do produto importado lá em cima, fazendo com que as pessoas de dentro do país comprem dos próprios produtores do país. Medida protecionista. Ou seja, hoje o que o Trump está fazendo, né, na chamada guerra comercial, aumentando os impostos dos produtos chineses para poder aumentar a competitividade dos produtos americanos, onde que surge isso? Na política mercantilista, chamada de protecionista. Qual é o outro aspecto? Né? A lógica do rei A lógica é basicamente o seguinte. A lógica econômica dele é: quanto mais exportação eu tiver e menos importação eu tiver, melhor vai ser. Agora, se eu importo muito e exporto pouco, isso é ruim. Então a lógica do rei é sempre isso. Fazer com que a pessoa, que o rei, venda mais do que compre dos outros. Ganhe mais de fora do que perca aqui de dentro. É essa a lógica. Ao mesmo tempo em que há uma busca excessiva da crença de que o ouro, né, essa coisa maravilhosa, reluzente, né, que faz um monte de gente perder a cabeça, o ouro é a fonte da riqueza. E, principalmente, né, nesse período, os reinos europeus, para poder proteger a burguesia, para poder vender mais do que comprar, elas passam a incentivar colônias principalmente nesse momento na América. A gente vai ter uma aula só sobre a América, a gente vai falar sobre isso, tá? Depois. Mas a lógica do rei era: o rei da França tem que ter um pedacinho de terra na América para poder explorar e ganhar mais dinheiro e defender a burguesia francesa. O rei de Portugal tem que ter um pedaço de colônia na América para poder enriquecer o seu reino. A Inglaterra tem que ter uma colônia na América para poder explorar e enriquecer o seu próprio reino. Ou seja, a ideia é que os países têm que ter colônias para poder ganhar dinheiro. Então, ou seja, a lógica econômica do antigo regime era o chamado mercantilismo. Beleza? Bem, a gente viu aqui a política absolutista, vimos a economia que era mercantilista, e como que era a cultura e a sociedade? A cultura e a sociedade era bem daquele jeito medieval, ou seja, se tem algumas coisas que eram diferentes da época medieval, como a política e a economia, a cultura, a lógica social, de alguma forma se mantinha. Porque, lembra que eu falei que não se esqueça desse tripé? O rei em apoio com a burguesia, com o clero e com a nobreza. A burguesia ficou feliz? Ficou por conta do mercantilismo. Tá? E a nobreza e o clero? Ficou feliz por quê? E aí entra a cultura. Porque os privilégios que vinham da época medieval se mantinham na nobreza e no clero. A burguesia estava lá ganhando dinheiro, mas nunca um burguês poderia ser governador. Nunca que um rei poderia ser, um burguês poderia ser duque de não sei das quantas, né? Barão de não sei das quantas. Ou seja, nunca que um cara que fosse muito rico, um burguês, eles nunca poderiam ter muito poder. Eu sei que parece confuso, né? Porque hoje a gente vive um novo regime, não é o antigo. Hoje, geralmente, a gente pensa que o cara que tem muito poder tem dinheiro. Né? A gente atrela que o cara que é um empresário muito rico, ele tem muita influência na política também. Sim, hoje em dia esse pensamento está correto, mas na época não. Por quê? A nobreza, que era a classe dos antigos patrícios da época do Império Romano, que passou a ser senhor feudal,
na época medieval, né? O clero, que é a elite dos ofícios cristãos, da Igreja Católica principalmente, eles passam a defender os seus privilégios. Então, como que era a sociedade do antigo regime na época moderna? Era isso. Uns nascem para rezar, clero, outros nascem para governar a nobreza, e outros são o povo. E quem é o povo? 98% da população. E quem é o povo? O povo é desde o empresário mais rico até o mendigo que pede esmola na esquina. Para o rei e para o clero, um milionário tinha o mesmo status de um pobre. Por quê? Ele é o povo. Ele não é sangue azul da nobreza e nem do clero. Então é por isso que a gente fala de uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade onde uns nascem para alguma coisa e outros para outras. Ou seja, é uma sociedade de desigualdade. Desigualdade da onde? Econômica, social, política? Não. Desigualdade de nascimento. Nunca que um cara que tinha um filho camponês teria um filho que poderia chegar à presidência. Por quê? Poderia chegar a um cargo alto no poder. Por que ele nunca poderia? Porque ele não nasceu para isso. Ah, professor, que besta, que idiota. Isso era na época. Hoje nós temos um novo regime que é diferente dessa época. Né? A gente vai ver que a Revolução Francesa dá um chute nisso tudo, mas a gente vai ver isso na frente. Né? Ou seja, nessa sociedade onde 98% da população é o povo e que trabalha, quem que sustenta o clero e a nobreza? Através dos impostos do terceiro estado, através do povo. Então olha como era jogo para todo mundo. A burguesia ganhava dinheiro, mas ela segurava a onda, não queria mandar na política. Em compensação, a nobreza e o clero vivia tomando vinho o dia inteiro, vivia lá no palácio de boa, vivia, né, apreciando obra de arte, vivia, né, num estilo de vida luxuoso, de ostentação, e quem pagava a conta? Né? O povão. Ou seja, era uma sociedade de privilégios. E é por isso que você tem que entender o princípio da corte. Né? A corte, que era o local onde o rei morava com os principais nobres, né? Era o local onde havia a concentração e a reunião desse poder. E é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, o maior palácio e a maior corte foi a corte francesa, que morava no Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, você pode pesquisar no Google depois das imagens, é um palácio luxuoso, grandioso, absurdo de grande. Ele é tipo uma pirâmide do Egito. Só que o Palácio de Versalhes eles têm aproximadamente 14 mil cômodos. É isso mesmo. 14 mil cômodos. Morava no Palácio de Versalhes aproximadamente 10 mil nobres. O nobre morava na mesma casa que o rei. Imagina a fofoca, imagina, né, a conversa fiada, imagina lá. Né? Mas quem sustentava o luxo e a ostentação do modo de vida do nobre era o povo que trabalhava e pagava impostos. O nobre e o clero, primeiro e segundo estado, não pagavam. Então é nesse sentido que você tem que entender a cultura do antigo regime. Era uma sociedade de desigualdade. Uns nascem para pagar impostos e outros nascem para não pagar impostos. Ah, e por que o cara não paga imposto? Porque ele nasceu para não pagar. Pô. Ah, mas isso não tem sentido. Opa, isso aí é uma outra história. A gente vai ver depois, num outro período. Mas nesse momento, era essa a cultura. E só uma coisa para a gente fechar aqui. Nessa época, o antigo regime, ele era extremamente simbólico. O que quer dizer o simbólico? Vocês já viram essas roupas, né? Da época moderna, da nobreza? Né? Aqui o Papa Urbano II, né? Cheio de ouro, parece até um funk, né? Ostentação. Olha a nobreza como eles andavam, né?
com roupas largas, pesadas, com perucas. E por que eles andavam com isso tudo? Porque eles não podem andar como um povo. Eles não podem andar como um pobre. Eles não podem andar como eles. E é nesse sentido que a gente vai ver que a sociedade era simbólica. Hoje, faz muito sentido, por exemplo, a gente entender que, por exemplo, um cara que é rico, pega lá o Mark Zuckerberg, né? Ele vai trabalhar de chinelo, calça jeans, blusinha, né? Ele parece até gente como a gente. Vê o Luciano Huck. O cara é ricaço. Ele não parece gente como a gente? Parece, porque hoje em dia, o cara que é rico, ele pode ser humilde. Mas na época do Antigo Regime, o cara que era nobre, ele não pode ser humilde. Ele tem que mostrar para todo mundo que ele é luxo, que ele é luxuoso, que ele ostenta a riqueza. Então, o poder, na época moderna, era um poder também, de alguma forma, simbólico. Então, é por isso que a gente sempre vai ver em figuras como o Rei Sol, Luís XIV, essa imponência, né? Parece até uma roupa de bate-bola, né? Uma coisa super bem vestida. E é nesse sentido que a gente entende o Antigo Regime. Ou seja, Antigo Regime, política absolutista, economia mercantilista e cultura simbólica, a cultura da corte. Galera, vamos só fazer um exercício? Rapidão. Olha só. Abra aí na página 237, questão 20. Tá? Abra aí na sua página. Falei para você abrir a apostila lá no início, hein? Página 237, 237, questão 20. Vamos ver essa questão? Enem, hein? Questão de Enem. Texto de Hobbes. Quem foi Hobbes? O cara que explicou o quê? Justificou o poder absolutista, né? Ele está lá dizendo: a natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. O que o Hobbes está querendo dizer? Existe um cara, né, que é tipo, né, o Hulk, um armário fortão, e existe você, que não é esse cara. Se vocês têm um problema, como que você resolveria esse problema? Se não houver um rei, o que pode acontecer? E se você, com um rei, o que você pode reclamar de um cara fortão, tipo Hulk? Vamos lá. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, durante a vida social, onde existe um rei, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, A, entravam em conflito, B, recorriam aos clérigos, C, consultavam os anciãos, D, apelavam aos governantes, E, exerciam a solidariedade. Ou seja, antes do homem não ter um governo forte, com poder absoluto de um rei. Ou seja, você está lá no meio do mato e tem um cavalo. E chega um outro cara fortão de 2 metros de altura querendo o seu mesmo cavalo. Como que vocês vão resolver isso? Se não tem polícia, não tem justiça, não tem rei, não tem cadeia, não tem algema, não tem processo, não tem nada. Entra em conflito. Letra A. Ou seja, o homem é o lobo do próprio homem. O que Hobbes quer dizer com essa frase? Né? Na cadeia alimentar, sempre há uma pirâmide, né? Onde o de cima come o de baixo, né? O de cima sempre come o de baixo. Mas um único animal da cadeia alimentar, diria Hobbes, que é autofágico, né? Ou seja,
que é antropofágico, que se come, é justamente um homem. Por quê? Um homem é movido pela maldade, dizia Thomas Hobbes. E para evitar o mal, por isso que existe um rei superpoderoso. Vamos lá, tá terminando, hein? Página 241, questão 29. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum diferente, pelo qual se atinge diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de um destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem um homem um fim para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agir os homens de modo diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. O que quer dizer essa metáfora de São Tomás de Aquino? Quer dizer o seguinte, meu amigo, né? Se todo mundo quer fazer o que quiser, para onde a gente vai? E aí São Tomás de Aquino está dizendo o quê? Que tem que haver um dirigente, uma pessoa que guia o barco. Não é você sair pegando um remo e sair remando por aí, não. Vamos obedecer ao capitão do navio e ele é que vai ordenar. O que ele está querendo dizer com isso? No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de a. refrear os movimentos contestatórios, b. promover a atuação da sociedade civil na vida política, c. unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, d. reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística, e. dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Qual que você acha? A monarquia tem que ser como o capitão de um navio que ordena e comanda o barco. O que ele está querendo dizer? Letra C, página 241, questão 29. Quer dizer o quê? A sociedade tem que ser comandada pelo rei para um bem comum. E a gente vai fazer a saideira, a última, tá, gente? Vamos lá. A última. Temos aqui a imagem do Luís XIV, o Rei Sol. Olha que bacana, né? Um cara careca, magro, com uma bengala e que bota peruca e uma roupa de bate-bola. Né? Página 428, página 428, questão 1. Está dizendo, na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra o quê? Letra A. O que a charge está demonstrando? Letra A. A humanidade do rei, pois retrata um homem comum. B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura de rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real o privado. C. O vínculo entre a monarquia e o povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso, sem muita ganância. D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. E aí? Qual é a melhor alternativa que explica o hábito dos nobres ou do rei se vestir daquela forma como bate-bola no carnaval? É o quê? Letra E. A importância da vestimenta como constituição simbólica. Ou seja, se hoje um presidente bota terno e gravata como um advogado, é porque a gente vive num outro período. Naquela época, o cara que tinha um cargo mais alto, ele não poderia usar uma roupa de um subalterno. Ele tinha que ter uma roupa luxuosa, com joias, com peruca, parecendo um carnaval, para mostrar para todo mundo que ele não era uma pessoa comum. Valeu, gente? Espero que tenham gostado. Valeu? Estudem aí a beça. Valeu!